Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Assine também o sininho para receber sempre, as notificações de novos vídeos que vamos postando aqui sempre para trazer uma palavra de edificação ao corpo de Cristo, a vida dos nossos queridos e amados irmãos, tá bom? Deus em Cristo muito te abençoe e compartilhe esse momento missionário com a sua família, compartilhe com os seus amigos, com os irmãos da igreja e que todos possam ser edificados pela expressão máxima da palavra de Deus neste momento. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma expressão bíblica e ela vai servir como base para a gente poder usar três grandes personagens bíblicos e entender dentro desse contexto missionário. A expressão bíblica que nós vamos utilizar é justamente a expressão Jope. Jope. Ok? Vamos usar dentro desta linguagem bíblica sem precisar fazer nenhuma alteração dentro do seu contexto original, como poderíamos então usar a expressão no seu contexto original, como é chamada no seu contexto original. Queremos ser simples, mas um tanto objetivo no que tange à aplicação daquilo que a expressão bíblica pode nos conduzir dentro do momento missionário, dentro do que pensamos acerca de missões. Por exemplo, a primeira expressão que nós vamos usar como base é justamente o livro do profeta menor, o profeta Jonas. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, justamente no livro de Jonas, ok? Quando eu olho para o livro de Jonas, este profeta, eu me lembro da sua trajetória, Por exemplo, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, lá no segundo livro da história dos reis de Israel, e eu vou localizar o capítulo 14 lá. Segundo livro da história dos reis de Israel, eu quero localizar agora o capítulo 14. Quando eu localizar este capítulo 14, eu quero localizar aqui o versículo 25 e leio a vocês. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, o filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Agora veja, esse capítulo 14, versículo 25, do segundo livro da história dos reis, nos traz algumas informações. A primeira informação é que o Jonas, ele tinha ministério. Ele tinha ministério. A segunda informação é que Jonas era servo. A terceira informação é que o pai de Jonas era profeta. Jonas não era profeta. Jonas era filho de profeta. Isto aqui dentro do contexto do segundo livro da história dos reis, capítulo 14, versículo 25. Agora vejam vocês que quando nós lemos o livro de Jonas, nós não estamos mais diante de um Jonas
cujo ministério é servo. Nós já estamos dentro de um contexto onde Jonas ele foi de fato um profeta dentro da casa de Israel, reino norte, durante a regência de Jeroboão II. Então, no livro de Jonas, Jonas é um profeta. O ministério de Jonas é um ministério de profeta. Na classificação teológica, profeta menor, que vai ali de Oséias a Malaquias, respeitando a estrutura da nossa Bíblia, a Bíblia protestante. Agora, você percebe que houver uma mudança de servo para profeta. E dentro deste livro, o livro de Jonas, nós sabemos que o Senhor Deus está vocacionando, chamando o profeta Jonas para ir a Nínive, para pregar a palavra do Senhor aos ninivitas sobre o juízo, que o Senhor vai derramar sobre Nínive. Com esta vocação, com este chamado, com este envio, logo Jonas está exercendo pela primeira vez um chamado missionário, daqueles dos quais chamamos de missão transcultural. Existem os níveis de missões ou missão. Missão local, missão urbana, missão nacional e missão transcultural. O Jonas era um profeta nacional, casa de Israel, reino norte. Então a missão dele era uma missão nacional, mas agora o Senhor está chamando ele para uma missão transcultural. Então o Jonas capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Perceba o que veio a Jonas, a palavra do Senhor, porque o Jonas tem ministério, mas a palavra é do Senhor. Nós não temos palavra, temos ministério. Quem nos dá a palavra, a mensagem é o Senhor, que é o dono da palavra e da mensagem. No versículo 2 diz: Dispõe-te, quer dizer, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, missão dada, vai à grande cidade de Nínive e clama, que é a palavra anunciar, contra ela, porque a sua malícia ou maldade subiu até mim. Então o verso 3 diz que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, aqui é a expressão que a gente precisa, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Observe que para Jonas fugir, Jonas ele desceu a Jope. Para Jonas entrar em um navio e ir para Tarsis, Jonas desceu a Jope. Nesse exato momento, Jope, que é um porto marítimo, estava servindo para Jonas para a rota da fuga. O que foi uma Jope na vida de Jonas? Um lugar de fuga. O que foi uma Jope na vida de Jonas? Um lugar para esquivar-se da vocação, do chamado
que o Senhor tinha com ele. O que foi para Jonas é uma Jope, foi um lugar aonde ele desceu com a intenção de desobedecer uma ordem dada pelo Senhor nosso Deus. Gostaria que você pensasse um pouco sobre esse momento do que Jope representou para Jonas. Jope representou para Jonas o lugar da fuga, da decisão, da desobediência, da contramão daquilo que Deus tinha para ele. Ele desce a Jope para desobedecer, ele desce a Jope para fugir, ele desce a Jope para esquivar-se da ordem, do chamado, da missão que Deus deu a ele e tinha com ele. Então este é o primeiro momento que a gente pode pensar nesta palavra, a palavra Jope. Agora eu quero ir com vocês a um segundo texto, onde esta palavra vai aparecer mais uma vez, que é no Novo Testamento. E agora nós vamos ao livro, do segundo tratado de Lucas, que é Atos, e o capítulo será o capítulo 9. No livro de Atos, o capítulo de número 9, nós vamos encontrar esta expressão uma vez mais. No versículo de número 36, Atos capítulo 9, versículo de número 36. Havia em Jope, olha aí, uma certa discípula. Lá no livro de Jonas, em Jope não estava uma discípula, estava um homem que foi servo, que agora é profeta e Deus está chamando para a obra missionária de escopo transcultural. Mas aqui em Atos 9, versículo 36, há uma mulher. O texto diz que ela não é profetiza, ela não é missionária. Não há uma relevância bíblica ao título, ao cargo, à nomenclatura. A expressão bíblica para esta mulher é a expressão discípula. E esta expressão, ela ensina-nos que a palavra discípula significa aprendiz, estudante. Estamos diante de uma discípula. Ela é chamada de Tabita, que na sua tradução se diz Dorcas. Ela é muito mais conhecida por Dorcas. Agora veja que o versículo 36 encerra dizendo que Dorcas estava cheia. Dorcas estava cheia. Dorcas estava cheia. Esta palavra cheia ou cheio é uma palavra que aparece com muita frequência no segundo tratado de Lucas, a saber, o livro de Atos dos Apóstolos, porque desde a descida do Espírito Santo a palavra cheio ou cheia vem aparecendo. Por exemplo, em Atos 2:2, a casa estava cheia. Em Atos 2:4, todos foram cheios, né? Então você vai encontrar esta expressão de lá para cá. Só que lá você vai encontrar com muita riqueza cheios do Espírito Santo. Quando chega em Dorcas, você não encontra a palavra cheia do Espírito Santo vinculada a Dorcas, mas as suas obras, as suas ações, a vida
prática de Dorcas revela que era impossível ela estar vazia do Espírito Santo. Observe, e havia em Jope uma certa discípula. Olha Jope, olha a mulher, observe Dorcas, e ela estava cheia do que? De boas obras e esmolas que fazia. Então Dorcas estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Na linguagem de hoje, nós diríamos que Dorcas era responsável por um trabalho de escopo social que socorria as viúvas de sua época e até mesmo as famílias necessitadas, aos menos favorecidos, uma vez que as obras e as esmolas estão presentes na área prática da vida de Dorcas. Então, aonde ela estava em Jope e havia em Jope, no porto marítimo, que Jonas desceu para fugir, para se esquivar da missão, para desobedecer a Deus. Nesse porto marítimo, anos mais tarde, vai ter uma mulher, uma discípula, por nome Dorcas, que estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. No palco da fuga de um profeta, tem uma discípula utilizando o mesmo palco para fazer a obra social. Enquanto alguns fogem, outros trabalham. Enquanto alguns se esquivam, outros se envolvem. Enquanto alguns buscam desobedecer, outros entendem o seu chamado, coloca em prática e serve ao Senhor com seus bens. Aqui em Dorcas nós temos a mordomia dos bens, a mordomia cristã. Se nós continuarmos lendo, nós vamos perceber que Dorcas vai ficar enferma, né? Versículo 37, aconteceu naqueles dias que enfermando ela, e esta enfermidade a levou à morte, e tendo-a lavado, depositaram no cenáculo. No 38 diz que, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro ali estava, mandaram eles varões, rogando que não se detivesse em vir a eles. E no verso 39, levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram-no ao cenáculo. E todas as viúvas o rodearam chorando. Observe, e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Então percebemos que Dorcas, ela tinha esse talento de fazer túnicas e vestidos. Dorcas fabricava, ela confeccionava as túnicas e os vestidos. E o porto marítimo era o lugar importante para ela vender, para ela importar aquilo que ela fabricava, confeccionava. E dessas ações viera os recursos financeiros com os quais ela investia na obra de Deus, na prática das boas obras e das esmolas, no trabalho social e filantrópico que Dorcas exercia. O ministério de Dorcas era um ministério de vida prática.
ela não aparece nas páginas da Bíblia como uma pregadora, ela não aparece como profetisa, ela não aparece como adoradora, ela não aparece como escritora, ela não aparece de uma maneira cheia de dons e talentos expressivos que chamem a atenção. Ela não tem uma história biográfica, pois é poucos versículos para falar acerca dela. A embalagem dela é pequena, mas o conteúdo da sua vida cristã, prática, é muito grande ao ponto de mexer com os céus, com a eternidade. Quando Dorcas ficou enferma e veio a falecer, as viúvas que ali estavam não aceitaram o fato da sua morte, ao ponto de pegar o seu corpo, lavar, mas conduzir ao cenáculo e mandar buscar a Pedro, porque elas poderiam até aceitar o fato dela ter ficado enferma e ter morrido, mas elas não estavam aceitando a possibilidade de sepultar Dorcas, porque Dorcas era muito importante na obra do Senhor, ao ponto de Pedro ter que entrar naquele cenáculo, dobrar os seus joelhos e orar ao Deus dos céus, para que o Senhor viesse então trazer a vida a uma mulher de suma importância na obra de Deus. Até hoje existem na obra de Deus os dois grandes exemplos aqui supracitados. Existem pessoas que são como Jonas, descendo a Jope para fugir, descendo a Jope para se esconder, descendo a Jope para esquivar-se da missão, descendo a Jope para desobedecer. Mas há também pessoas dentro do contexto da fé cristã, da Igreja de Cristo na Terra, que são como Dorcas, que usam o mesmo lugar da fuga de um profeta para trabalhar, para produzir, para levantar recursos financeiros, para investir na obra de Deus. A pergunta que eu te faço agora, minha irmã, meu irmão, é: quem somos nesse contexto? Jonas ou Dorcas? Fuga ou trabalho? Pense nisso nesse momento missionário. A terceira e última referência que vamos mencionar também está aqui neste mesmo capítulo 9, e agora já não é mais o Jonas nem a Dorcas, agora é o próprio Pedro. Vamos pensar um pouquinho em Pedro, porque o Pedro veio de Lida para Jope, ele entrou no cenáculo. No versículo 40 diz: porém Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Isso foi notório por toda a Jope. Olha o versículo 42. E foi isto notório por toda a Jope. No lugar que Jonas fugiu, foi o lugar que Dorcas trabalhou, ao ponto de não aceitar a sua sepultura, o seu sepultamento. Ela está agora viva e muitos creram no Senhor quando isto aconteceu. Versículo 43 diz: e aconteceu que ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Então Pedro se estabeleceu na onde? Em Jope. Quanto tempo?
muitos dias. Agora Jope não é mais o palco de Jonas, não é mais o palco de Dorcas, agora é o palco de Pedro. E porque ele permaneceu muitos dias aqui, desenvolve a narrativa do capítulo 10 de Atos. E esse capítulo vai falar de Cornélio, que era um centurião, né, da corte romana, da corte italiana, e o verso 2 diz que ele era piedoso. Cornélio era temente a Deus com toda a sua casa, ele fazia muitas esmolas, olha só, ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. E aí o versículo 3 diz: este, quase a hora nona do dia, ele viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. A este, fixando os olhos dele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Agora, pois, envia varões na onde? A Jope. Envia varões a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O Pedro está em Jope, vai lá, manda chamá-lo, tá bom? Versículo 6, este pousa em casa de um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, ele te dirá o que deves fazer. Chama o Pedro, Pedro vai pregar, o Pedro vai anunciar, o Pedro vai falar com você, vai falar com toda a sua casa. E o verso 7 diz: indo o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que dele contínuo lhe assistiam, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Agora foram buscar o Pedro para uma missão. A Jope de Jonas, rota da fuga, a Jope de Dorcas, trabalho, se torna agora a Jope do chamado de Pedro. Então eles foram buscar a Pedro. Agora veja no verso 9, e no dia seguinte, indo eles já de caminho, chegando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então Pedro vai para o terraço, ele sobe, ele vai para um outro nível. Então ali neste nível ele está orando. No verso 10 ele está tendo fome, ele quis comer, estando-lhe preparando, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Aí o 11 diz que ele viu o céu aberto e que para ele descia um certo vaso, como um grande lençol, atado pelas 4 pontas e abaixando-se para a terra, no qual havia de todos os animais da terra de 4 pés, e feras, e répteis, e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. O Pedro então responde: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum nem imunda. O Pedro é judeu, ele está tendo cuidados judaicos. Mas a segunda vez que o Senhor falou com ele, no verso 15, a segunda vez lhe dissera a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se para o céu. Então o Pedro começou a pensar sobre o que era aquela visão, e aí se desenvolve a narrativa da história, e a conclusão de tudo era: o Senhor estava chamando Pedro para pregar aos gentios. Inclusive naquele momento seria então a casa de Cornélio, a família de Cornélio, que precisava ser alcançada pela graça de Deus, pela salvação em Cristo Jesus. E o Pedro estava resistindo pregar aos gentios, porque até então Pedro está pregando somente aos judeus. Desde Atos 2, versículo 22 a seguir, o ministério de Pedro está centralizado dentro do seu próprio povo, mas o Senhor está chamando Pedro para pregar aos gentios, e o Pedro vem resistindo isso até no capítulo 10, quando ele entende que
evangelho não está restrito, que não é só para os judeus, que não deveria ficar só em Jerusalém, mas que a graça de Deus era para todos e que Deus não faria acepção de pessoas. Na casa de Cornélio, o Pedro começou a pregar, aí ele começa a falar no versículo 38, Atos 10, 38, ele começa a dizer assim: enquanto a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus dantes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos, e mandou-nos pregar ao povo, testificar que ele é aquele por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele gerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aí o 44 diz que enquanto Pedro estava pregando isso, falando de Jesus, do Cristo que foi morto, que ressuscitou e que deu a vida, falando Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ali ouvindo a palavra. Então todos eles foram tomados pela graça, pela presença do Espírito Santo, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre quem? Sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas estranhas e magnificar a Deus. O Pedro então chega nesta conclusão. Respondeu então Pedro: pode algum porventura impedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou os que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Então aqui nós estamos vendo uma Jope para Jonas, que é utilizada para fugir, para desobedecer, para se esconder, para se esquivar da missão. Estamos vendo uma Jope que é usada por Dorcas, que é uma mulher cheia de boas obras e esmolas que fazia. A Jope para Dorcas foi um lugar de serviço, de trabalho, de mordomia cristã, de exercitar a filantropia e o amor ao próximo no trabalho social. Já Jope também foi para Pedro um lugar de confronto. E aí, Pedro, você vai ser Jonas ou Dorcas? Agora você decide, Pedro. Você está em Jope, o Senhor te trouxe até aqui para fazer esta pergunta. Aqui já passou um profeta para fugir, mas aqui já teve uma discípula e foi necessário você orar para ressuscitar, de tão importante que ela foi na obra de Deus. Das duas uma, ou você é Jonas ou você é Dorcas. O que você escolhe? Graças a Deus, Pedro não resistiu e foi então obediente à voz do Senhor e foi pregar a palavra do Senhor aos gentios. E a igreja do Senhor foi beneficiada e cresceu e nasceu e se multiplicou porque houve obediência. Se lá atrás um profeta fugiu, uma discípula deixou as marcas dela aqui, ao ponto de atingir o coração de um apóstolo por nome Pedro, para entender a vontade de Deus de que o evangelho não está restrito a um grupo específico de pessoas, mas que todos precisam ser alcançados pela palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesse momento missionário de hoje, ficamos com esta reflexão, com esta palavra, desta visão missionária, desse entendimento missionário, que alguns vão utilizar Jope para fugir, outros vão utilizar Jope para trabalhar e outros serão confrontados no lugar da fuga de um, do trabalho do outro, para se autodescobrir se vai ou se não vai fazer a vontade de Deus. Agora a pergunta fica para nós nos respondermos: quem somos em Jope? Jonas, Dorcas ou Pedro? Deus abençoe, a paz do Senhor.